E aí, amores, bom dia, boa tarde, boa noite. É nada, é hora do almoço. Enquanto uns estão se alimentando e alimentando o corpo, que é muito lícito e a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se cuidar, nós vamos aproveitar a nossa horinha de almoço para alimentar o espírito. E hoje, que dia é hoje? Hoje é 16 de março, a gente gosta muito. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus que sempre triunfa. A base do nosso devocional de hoje é Gênesis 46, do versículo 2 ao 4. Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó. E ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora de sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. José, o filho amado, né? Que coisa linda. A história do povo de Deus na terra seguiu seu rumo. Um dos filhos de Jacó com Raquel, José, o chamado sonhador, foi vendido por seus irmãos, movido por ciúme e inveja, para mercadores do Egito. Os anos se seguiram e houve muita fome na terra de Canaã, enquanto o Egito prosperava, e com ele o jovem escravo hebreu, que chegou a ser governador daquela nação. Seus irmãos foram buscar provisão nos fartos celeiros do Egito, e José os reconheceu e os presenteou grandemente. Encurtando a história, ele se deu a conhecer, perdoou seus irmãos e pediu para ver o velho pai Jacó. Isso está em Gênesis 44, versículo 45. Estas palavras do Senhor foram entregues a Jacó e assim ele aceitou descer a Berseba, em Canaã, perto do Egito. Depois desses acontecimentos, Jacó se estabeleceu em Gozém, uma terra fértil e boa entre Israel e o Egito, perto do mar Mediterrâneo, e viveu ali por 17 anos, e lá prosperou. Jacó morreu no Egito e foi sepultado como pedido em Canaã, na mesma caverna que seus pais, Isaque e Rebeca, e seus avós, Abraão e Sara. Depois disso, 3 gerações de José também cresceram no Egito e tornaram-se prósperas na terra. A fidelidade de Jacó e de seu filho José foi muito, mas muito maior do que os erros e pecados dos outros filhos de Jacó, irmãos de José, e por isso Deus abençoou tanto o seu povo no Egito. Creia que a graça e o favor do Senhor serão sempre maiores do que o pecado. Por isso José disse a seus irmãos depois que Jacó morreu: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso está em Gênesis 50, versículo 19 e 20. Creia que soberanamente Deus conduzirá em amor seus filhos à vitória e o bem sempre triunfará. Palavra, hein? A gente gosta do devocional porque o devocional ele fala de uma forma tão profunda, tão intensa com a gente. Comigo fala de forma muito intensa, todos os dias, né? E eu gosto de compartilhar com vocês porque coloca a gente para pensar junto, para refletir junto, nos coloca num lugar de compartilhamento, porque eu não sei mais da palavra do que você que está aí desse lado. Eu não sou maior conhecedora, né? Eu não sou mais santa. E é muito interessante isso, porque o devocional ele me dá umas porradas assim, constantes. E por isso eu gosto de compartilhar com vocês. Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, tá mandando recado, tá falando para esse, tá falando para aquele. Não.
eu faço meu devocional, eu faço a leitura do devocional, eu medito no devocional. E as porradas normalmente são para mim mesmo. São para mim. Fabíola, olha, Deus me dá umas porradinhas. Né? Deus fala comigo, fala na transformação que eu preciso viver. Vocês podem ver que Deus sempre está falando sobre perdão. Perdão, perdão, isso é uma coisa muito recorrente na minha vida. Perdão, 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 né? Te magoaram, te fizeram. Vamos parar com mimimi. Eu não falo para os outros. Eu falo aquilo que Deus fala para mim. E eu compartilho, porque muitas vezes você pode estar numa situação parecida com a minha. Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas fraquezas. Tenho dificuldade de perdoar? Tenho, porque eu sou humana. Não sou santa, né? Não sou Deus. Assim como José indagou os seus irmãos. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Às vezes as pessoas fazem coisas para nós e elas sentem medo de uma retaliação. Elas sentem medo do que Deus pode trazer sobre a vida delas. Sobre o pecado que ela cometeu, sobre a maldade, sobre a maledicência, sobre uma atitude que ela tomou, foi contra a sua vida. Muitas vezes, a gente já falou isso aqui, não é a pessoa. Gente, estamos sempre falando de mundo espiritual. E aí eu sempre reforço isso. Cuidado, cuidado. A gente está se magoando com pessoas e às vezes a nossa luta não é contra a pessoa. O João, o Pedro e o Mané, como eu sempre falo. É contra principados, potestades, dominadores e hostes que estão lá nas camadas e nos patamares espirituais. Usa a vida de uma pessoa que conhece um pouco de você. Usa a vida daquela pessoa e a pessoa, te cutuca, te magoa, solta uma vírgula, um suspiro, uma cara feia, uma torcida de nariz. Não te prioriza como você gostaria de ser priorizado. Não te ama como você gostaria de ser amado. Mas a gente tem que ter um olhar de empatia para isso. O outro não sou eu. O outro, ele dá o que ele consegue dar. Cada um tem uma história, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu passado. Eu não posso querer que o outro me acolha da forma que eu acolho, porque ele tem as suas limitações. Ele tem as suas limitações. É claro que José ficou triste com o que os irmãos fizeram com ele. É óbvio que José se sentiu humilhado, se sentiu enganado pelos próprios irmãos. Ele se sentiu indagando, Senhor, por quê? Os meus próprios irmãos são meu sangue. Fomos criados juntos. Que ódio é esse? Que mágoa, que ranço que é esse? E aí eu te pergunto, que ranço é esse que a gente guarda das pessoas? Que ranço é esse? Qual a dificuldade que nós temos de perdoar? Qual é a dificuldade que nós temos de perdoar? Esse é um lugar que a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. É uma linha muito tênue, mas muito tênue entre o perdoar e o passar por cima e deixar para lá, e o jogar debaixo do tapete. Existem pessoas que falam assim, eu perdoei, mas eu não quero nem contato, não quero ver na frente, tá perdoado, viva a sua vida. Perdoou aqui, ó, da boca para fora. Perdoou da boca para fora. Eu todo dia eu peço, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Nas minhas orações, não falha. Tem coisas que eu bato na porta mesmo, porque a palavra diz, batei, dar-se-vos-á, pedi, batei, abrir-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á. E eu peço, Senhor, me dá o dom de perdoar as pessoas. Me dá o dom de não ficar com mimimi. Me dá o dom espiritual de não ficar magoadinha. Não é a meu respeito, nunca será.
É a respeito do que o diabo quer fazer na vida do servo de Deus. Quer trazer confusão, espírito de divisão. Ai, falou de mim. Peguei ranço. Não pego mais ranço, gente. Apresento diante do Senhor. Senhor, o Senhor tá vendo, né? A minha vida aqui, né? O Senhor tá vendo o que eu tô fazendo, né? Faz justiça na minha vida. Mas tem gente que tem medo de pedir por justiça. Porque também erra muito, né? Porque faz igual. Porque quer pagar o mal com o mal. Tem medo de justiça. Tem gente que tem medo de falar, Senhor, faz justiça na minha vida. Porque não tem autoridade para pedir justiça. Porque a justiça, ela não é unilateral. A justiça vem para o outro e vem para você. Vem para mim, vem para todo mundo. Então a gente tem medo. A gente fala assim, ai, Senhor, me livra desse problema aqui, me livra desse fulano que me fez isso, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra. Ai, Senhor, me ajuda, o fulano me magoou, hein? Faz justiça na vida dele, Senhor. Faz justiça na minha vida, Senhor, para que eu possa aprender. Faz justiça na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. Faz justiça na minha vida para que eu enxergue os meus erros e caminhe diferente. De cabeça erguida. Já falamos a semana passada sobre o Salmo 139. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nas alturas, na profundidade, dentro da caverna. Qual é a sua caverna? Qual é a sua caverna? Reflete. Pare e pensa. Onde você se esconde? Onde é o seu lugar de conforto? Para fugir do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus para o outro é bom. Ó, Senhor, que o teu juízo venha sobre o fulano, a fulana. Esse me fez, esse me ofendeu. Quando o nosso coração está em paz, a gente não quer guerra com ninguém e tem até um dito popular que é muito parecido e fala assim, isso, né? O homem quando está em paz não quer... O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Mas a tua guerra não é contra as pessoas. Então tem que sair desse lugar de conforto e guerrear sim. Isso é a frase do preguiçoso, é a frase do medroso, é a frase do pecador que não quer sair da zona de conforto. A gente tem que guerrear sim. E a tua primeira guerra é contra você, não é contra o diabo. E nem contra João, Pedro, Mané, Joãozinho e Mariazinha. Ai, gente, desculpa. Eu falo sempre os mesmos nomes, né? Mas é X, tá? É contra pessoas. As pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma visão espiritual das coisas. Você tem que enxergar além. Não é possível que você olhe para uma pessoa que tá te fazendo mal e não consegue enxergar que nessa pessoa está agindo algo que não é ela. E é impossível entender que você não tem empatia por essa pessoa. Essa semana eu coloquei uma frase no meu Instagram, que agora eu não vou lembrar exatamente como é a frase, mas ela fala sobre isso. Ela fala exatamente sobre isso. Pra que eu vou ficar brigando com quem já tem uma vidinha medíocre? Mas a frase não era bem essa. Ela era mais suave, mais delicada do que eu consigo ser. Mas eu tô falando rasgadinho aqui, que é pra todo mundo entender. Tem que ser no rasgadinho. Tem que ser o vocabulário que pegamos para todos. O que eu quero dizer com isso é tenha empatia pelo outro. Às vezes o outro tá te fazendo mal, não é porque ele te odeia, ele tá se fazendo mal. Ele já tem uma vida péssima, vidinha triste. A pessoa já tem uma vidinha triste. E aí ela tem ali, ferramentas que ela não sabe administrar emocionalmente, psicologicamente. Eu não sou terapeuta, mas a gente sabe como funcionam as coisas, né? E a pessoa não usa essas ferramentas. Ela se auto-sabota. E quando ela se auto-sabota, ela sabota o outro junto. Porque ela quer arrastar alguém.
não por maldade, porque ela não sabe agir diferente. Eu não vou me ferrar sozinho. Mas muitas vezes, esse pensamento não é nem consciente, é inconsciente. Às vezes a pessoa, ela quer arrastar alguém, mas não de forma consciente. Ela quer arrastar alguém porque ela só sabe viver assim. No fundo do poço eu não vou sozinho. Se eu tiver na merda, eu vou arrastar todo mundo. E vou pegar os podres de todo mundo que eu souber e, ó, jogar no ventilador. Porque aí todo mundo vai estar no mesmo lugar que eu. Alguém fez isso com ela. Alguma dor levou essa pessoa para esse lugar. Algum sofrimento, alguma rejeição. Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso. Eu penso nisso. Eu penso nisso. Hoje eu consigo respirar, porque antes eu não conseguia, eu rebatia. Antes é tomar lá da cara. Abriu a boca? Segura que agora vem. E eu não conseguia terminar uma discussão enquanto eu não colocasse a pessoa abaixo de zero. Olha que horror. Mas Deus já me perdoou, eu já sou uma pessoa transformada, já estou melhorando bem. Estou a caminho da melhora. Porque enquanto eu não pegasse ali, ó, e apertasse onde mais dói, eu não saía satisfeita da discussão. Eu podia até chorar depois, mas na hora a giripoca piava. Maldade, hein, Fabiola? Maldade não, era o que eu era, de acordo com as minhas dores, de acordo com o meu sofrimento, com a minha vivência, de acordo com o que as pessoas fizeram pra mim, eu não soube absorver, perdoar, processar. Essas eram as ferramentas que eu tinha. Uma língua afiada e agressiva. Hoje não. Menos afiada e menos agressiva. E cada dia buscando mais e mais. Mas isso não sou eu que vou fazer. Tem a minha parte. Porque você precisa desejar ser transformado. Você precisa desejar mudança na tua vida. Você precisa desejar estar num outro lugar. Num lugar que te traga menos sofrimento, num lugar que te traga mais momentos felizes, porque a vida é efêmera. Algumas coisas não vão trazer paz na sua vida. Não vão trazer paz. O que vai trazer paz é você se abrir para que Deus te transforme. É você falar, Senhor, não tá funcionando do meu jeito. Essa pessoa que eu sou, eu não quero mais ser. Eu não quero mais ser. Não quero. Eu quero ser diferente, eu quero ser transformada. Não pede para ser mudado, tá? Já falei, mudar a gente muda de um lugar pro outro. Tirei a caneta desse lugar, pus nesse lugar. Não peça mudança, peça transformação. Senhor, eu sou essa caneta, mas eu quero virar amarela. Olha aí, ó. Transformação. Peça transformação. Nas suas orações, Senhor, eu me abro. Porque Deus não vai arrombar, Deus não é como um ladrão, ele não vai chegar na sua porta igual o diabo, meter o pé pra dentro, invadindo e dizendo assim, olha, vim aqui te destruir, colega. Deus não vai falar assim pra você, olha, vim aqui te ajudar. Deus é educado. Você precisa abrir a porta para Deus entrar. Você precisa abrir a porta do teu espírito, a porta do teu coração. Você precisa abrir a sua alma, a sua mente. E dizer assim, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Aqui, aqui, aqui. O Senhor é bem-vindo. Entra na minha vida, entra. Toma posse. Essa casa é sua. Entra, Senhor, e transforma, e limpa, e tira o lixo. E expulsa tudo aquilo que te desagrada. Troca essa mobília velha. E me dá uma vida nova. Porque eu desejo e eu quero. Mas Deus é educado. Ele só entra se você convida. Se você não convida, ele não entra. Ele fica impedido de agir na sua vida. Porque você precisa desejar. Você precisa desejar. Você tem desejado a presença de Deus na sua vida? Você tem buscado por isso? Todos os dias? Gente, eu sou uma pessoa... Aqui a gente conversa papo reto. Todo mundo sabe. Adoro uma série coreana, adoro.
Adoro maratonar, adoro. Mas primeiro vem o meu tempo com Deus. Porque se eu posso perder 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente de uma televisão para ver uma série e me divertir, é impossível que eu não tenha 1 hora do meu dia para separar, para orar, entregar na mão de Deus e, sabe, consagrar e agradecer e clamar e pedir, colocar as minhas petições e apresentar as minhas angústias. Senhor, isso para mim tá pesado, tá difícil, eu não consigo. Isso vai além das minhas forças. Eu preciso que a tua boa mão se estenda. Estende a tua boa mão em meu favor nessa situação X. Nessa situação Y. Porque eu sozinho não consigo. Qual é a dificuldade de pedir a ajuda de Deus? Vamos lá. Qual é? Hein, amiguinhos? Qual é a dificuldade de pedirmos a ajuda de Deus? Então, a gente precisa ter discernimento para fazer as coisas, sabe? A gente precisa ter discernimento. A gente olha muito o que é carnal. A gente olha muito pro carnal. A gente olha pra pessoa e sente ranço, sente raiva. A gente olha para situações e vê coisas onde não deve. O diabo cria... Você sabia que entre o que eu tô falando e o que você tá entendendo, há um caminho? Eu tô falando A e você pode estar entendendo Z aqui. Eu espero que não. Espero de verdade que não. Mas vai chegar de acordo, essa palavra ela vai chegar em você de acordo com o que estiver dentro do teu coração, do teu espírito, dentro das tuas vivências, dentro daquilo que você passou. Não é? Eu não vou jamais conseguir fazer uma lavagem cerebral em você. Não existe isso. Não existe, isso não existe. Ninguém faz. Só se você abrir a porta. E sabe quando as pessoas abrem a porta para esse tipo de situação? E aí depois falam, ai, fui enganado? Quando ela tá em desespero. E é tão... Meu, é muito louco. É muito louco. Semana passada eu falei, busca primeiro o Senhor. Não interessa qual seja a situação. Todo o resto vai se resolver. Deus não pode ser a sua última opção, ela tem que ser sempre a primeira. Eu vou bater nessa tecla de novo essa semana, porque Deus tem falado muito nessa palavra comigo. Ele tem que ser e sempre a nossa primeira opção. Essa semana aí tá difícil. Tá difícil. Vamos compartilhar aqui. Semaninha pesada pra mim. É um mês difícil pra mim, o mês de março. É, Fabiola? É. Dia 5 de março, fez 6 anos que meu pai faleceu. É uma morte que eu não consegui superar ainda e que eu tô sempre falando isso com vocês, né? Eu saí da dor, mas é uma saudade que parece que ele morreu ontem. E aí, às vezes, tem dias que me dá desespero. Nossa, mas faz 6 anos, Fabiola, supera, amiga. Passa disso. Vive a vida, que a vida vai em frente. Lógico, eu não sou retardada, eu sei disso, que a vida vai em frente, então, tanto é que estamos aqui. Mas é difícil. E aí, a antiga Fabiola, agressivinha, né? Porque a gente já foi agressivinha também. Hoje nós somos assim, maravilhosos. Mas já fomos agressivinhas. Eu olhava para cada um que falava para mim assim, Fabiola, é o processo natural da vida. Fabiola, é assim mesmo. Todos nós vamos passar por isso. A vontade que eu tinha era de olhar pra cara das pessoas e falar assim, o dia que teu pai estiver em cima de um caixão e você estiver lá velando, você vem falar isso pra mim, do processo natural da vida. Beleza? Tá bom pra você? Aí você fala. Que aí você vai falar com propriedade. Agora que teu pai tá vivo, você não tem propriedade de falar isso pra mim. Puxa, seu irmão... Aí, mês de março, dia 23 agora, vai fazer 1 ano que meu irmão faleceu de Covid. Vocês sabem também disso, porque eu falo muito disso. É uma saudade que não vai passar nunca. Ai, processo natural da vida. Tantas pessoas perderam os seus familiares, Fabiola. É complicado. É complicado. E fala pra mim a hora que você estiver velando uma pessoa que você ama.
Ah, e faz melhor ainda. Vem falar isso pra mim, porque a vontade que eu tinha era de falar isso mesmo para as pessoas. Vem falar isso pra mim o dia que você não puder fazer nada. E aí você fica imaginando o teu irmão morrendo sufocado com falta de ar, entubado, solitário, porque a doença, a morte, ela é uma coisa solitária, cada um vai viver a sua, ninguém vai morrer junto não, tá, gente? A não ser, assim, grandes desastres. Mas a morte é uma coisa solitária, é íntima. Você nasce e você morre sozinho. Morre e nasce sozinho, isso é fato. Você vive, que é o processo, com pessoas. Trajetória, vida. Nascimento, morte, sozinho. É você e Deus. Ou sabe-se lá para onde vai. Enfim. Fica para uma outra pauta. Mas a morte é solitária. Mas a morte por Covid é muito solitária. A pessoa interna, velho. E aí você não tem mais notícia real, né? Notícia real, porque é só aquele negócio do tá estável, tá entubou, desentubou, melhorou a respiração, a saturação subiu, a saturação desceu, morreu. Ah, atingiu outros órgãos, morreu. Você não pode visitar no hospital, a pessoa não pode te ver, ela não pode, ela se sente sozinha, é uma morte triste e solitária. Eu acho que por isso a morte do meu irmão, pra mim, apesar das pessoas ficarem falando, já passou 1 mês, já passou 2, já passou 3, tem que recuperar, né? Sabiam lá? Vidinha andando. O que passava sempre pela minha cabeça quando eu pensava na morte do meu irmão era isso. Eu não pude dar tchau. Eu não tive a oportunidade de dizer assim, ó, eu tô orando por você. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida, mas eu tô orando pela sua cura. Como ele fez por mim. Durante todo o processo de câncer que eu passei, as mensagens eram, eu já te enxergo curada. Deus já fez a obra. Já deu tudo certo. Quando eu fiz a cirurgia, no mesmo dia ele falou pra mim, já deu tudo certo. Agora é só você se recuperar e tocar a vida. E ele terminava sempre as mensagens dele no WhatsApp com um te amo, com bastante eu te amo. Isso é marcante pra mim. E eu ficava com raiva cada vez que alguém falasse pra mim assim. É o processo natural. Todos vamos passar. Não é natural pra mim ver a minha mãe perder um filho. O meu irmão morrer. A minha cunhada ficar viúva e os meus sobrinhos órfãos de pai. Não é normal. Uma das pessoas que mais me incentivou na vida, porque sempre eu mandava mensagem pra ele, olha, tá indo tudo bem no trabalho, tô gostando. Cada vez que eu mudava de emprego, ou quando eu passava dificuldades nos trabalhos anteriores que eu tinha, que eu já passei muita humilhação também, todo mundo conhece a história, né? Que eu já fui muito humilhada, discriminada. E ele sempre ali, ó. E eu sempre dividia com ele essas coisas, né? Pelo WhatsApp, tal, não sei o quê. Na época da pandemia, antes do meu diagnóstico, tava trabalhando aqui em casa, aqui na minha mesinha, com o meu computador, e ele e a minha cunhada trabalhando em casa também, né? Todos confinados, em quarentena, eu e o Ricardo aqui trabalhando. Mas o café da tarde era junto. Era computador ligado, chamada de vídeo, trabalho rolando aqui e uma xicrinha de chá com bolacha. E eles lá também. Tomamos muitos chás juntos aí no início da quarentena. Então, assim, me revoltava quando alguém falava aqui pra mim, isso é o processo natural. Pra mim morrer do jeito que ele morreu não é processo natural.
Não é. Isso não é natural pra mim. Aí eu queria bater nas pessoas porque eu queria mesmo, né, gente? Hoje eu entendo que é um propósito de Deus, eu entendo. Não vou dizer que é fácil de aceitar a morte, porque morte a gente não aceita. A gente não aceita. O cara tem que ser mega evoluído pra aceitar a morte, cara. Aceitar a morte, o cara tem que estar num nível de evolução assim, master. Eu, Reles mortal, Fabiola, pó e terra, desculpa. Seria hipocrisia e não teria autoridade para falar da palavra de Deus aqui com vocês. Porque seria hipocrisia da minha parte. Mas seria muita hipocrisia da minha parte. Com vocês? Comigo. Com Deus. Lembra que eu falei a semana passada de Deus não se zomba? Eu posso enganar algumas pessoas por algum tempo, mas eu não posso enganar todo mundo o tempo todo? Tudo que Deus espera de você é a sinceridade do seu coração. Eu tive o tempo de me curar. 1 ano. Hoje eu choro às vezes, mas eu choro de saudade. Essa imagem horrorosa que eu tinha recorrente na minha mente, ela tá começando a sumir, tá se esvaindo. E tá ficando o propósito de Deus. Um servo de Deus que ajudou muitas vidas, pessoa amada, casa cheia, sempre festa, reunindo a família. É isso que fica. É isso que fica. Não é fácil falar. Aliás, é fácil falar, mas não é fácil viver. Não é fácil viver isso, gente. Quantos de vocês estão enlutados aí? Muitos, milhares, muitos enlutados. Muitos, mas muitos. E por milhares de razões. Eu tô aqui dando o meu testemunho de vida, mas, você sabe aí que alguém na sua família morreu de um acidente de carro, um caiu do avião, né? Você sabe. Você tá enlutado aí porque alguém teve um câncer, porque alguém teve um infarto, você sabe. Você tá enlutado porque a pessoa morreu dormindo. Dormiu, não acordou. Cada um com o seu buraco. E respeitando o buraco de cada um, sempre, né? Mas a gente precisa viver uma transformação. É como eu falei, ó. Transformação, não mudança. Transformação. E aí vamos lá em João 2, né? Vamos lá em João 2. João 2, querido. João 2, meu jovem. Tá aqui. Isso são trovões porque vai chover, tá? Então tá tudo certo e tá valendo também. Então aqui em João 2, a partir do versículo 1, quando iniciou o ministério de Jesus, né? Porque a manifestação do ministério de Jesus foi num casamento, em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que ele manifestou. E aí a gente vai compartilhar. João 2, a partir do capítulo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria, aquela que foi escolhida por Deus, maravilhosa, que não é santa, mas é uma mulher que foi santificada por Deus. Não é santa, mas foi usada por Deus, uma mulher especial. Nós temos um amor e um carinho muito grande pela vida de Maria, que criou Jesus, o nosso Salvador. Entende isso, crente? Entende isso, pelo amor de Deus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha isso. Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Eles estavam ali
estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Depois eu vou explicar esse negócio do mestre-sala, que hoje a gente tem uma versão aí carnavalesca do mestre-sala, mas o mestre-sala não é isso que as pessoas imaginam. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram, mas não por muitos dias. Milagre não se explica, milagre se vive. E ele falou para a mãe dele: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que ele quis dizer foi: o que você tem a ver com isso? Você não faz milagre. Deus, eu anotei aqui, transformou a água em vinho, né? Coisa maravilhosa, gente. Falamos sobre multiplicação aquele dia, hoje vamos falar um pouquinho sobre transformação. E aqui tá o caderninho, né? Sempre maravilhoso, meu caderninho, que eu amo. E tem algumas reflexões aqui que, misericórdia, só Jesus mesmo. Nesse trecho da Bíblia, eu tenho um questionamento até para fazer para você, que eu fiz aqui para mim, enquanto isso foi ministrado. Como a gente pode achar que Deus só tem uma solução para as nossas vidas? Uma. Que é do meu jeito. É o meu jeitinho. O meu jeito, Senhor, olha, eu tô aqui numa situação de desemprego. E eu acho que eu vou passar fome. Só tem uma solução para não passar fome. Uma, que é a que eu acho. Me arruma um emprego. Aí Deus não te arruma um emprego. Deus te manda a provisão. Manda pessoas para te ajudarem, para te suprirem. As obras das igrejas que muitos criticam. Dízimos, ofertas, votos, cestas básicas. Roupa, doações. Produtos de higiene. Às vezes não é o emprego que você precisa, é do suprimento. E aí você está pedindo errado. E a própria palavra diz para nós que o meu povo não recebe porque não sabe pedir. Não vive milagre porque não sabe pedir. A gente precisa pedir para ser suprido e não pedir o desejo só do meu coração. É claro que todo mundo quer trabalhar, ninguém quer viver de caridade. Entenda o que eu tô falando, pelo amor de Deus, hein? Para depois não falar que eu falei um negócio, falei outro, manipulei a palavra. Mas às vezes Deus tem outras formas de solucionar o teu problema. Que não só aquele que você enxerga. Você enxerga uma solução. Mas Deus tem outras. Talvez nesse tempo do desemprego, será que Deus não quer tratar o teu coração? Te fazer menos soberbo, menos arrogante?
Saber que você depende dele. E aí mandar o suprimento para mostrar assim, queridão, é de mim que você depende. Eu não vou deixar você passar necessidade. Como eu já falei da palavra semana passada. Nunca vi um justo mendigar o pão. Tá aqui na palavra, não sou eu que tô falando. Mas eu vou te mandar recursos. Continua sendo o mesmo Deus, né? Você muda, eu mudo, ele não muda. É aquele no qual não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Não há dúvida. É Deus. Eu mudo, você muda. De opinião, todos os dias, todo o tempo. De manhã eu acordo assim, no meio do dia eu tô assado, no fim da tarde, nossa. Se alguém passar perto de mim, eu dou uns tapas. Gente, que isso? Não há sombra de variação em Deus. E eu quero ser o espelho do Espírito Santo de Deus nessa terra. Ai, Fabíola, mas a gente é humano, a gente tá se comparando. Você tá se comparando com Deus? Com Jesus? Não. Não tô me comparando com Deus nem com Jesus. Eu tô dizendo pra você que ele é uma referência a ser seguida. É uma referência a ser seguida. E você precisa se pautar nessa referência. A gente se espelha em pessoas. Pelo amor de Deus, para de se espelhar em pessoas. Aquele fulaninho, ele é bem sucedido, gente. Eu quero ser igual a ele. Misericórdia, eu quero ser até melhor. Eu quero ser como Jesus. Meu irmão mais velho, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, veja onde está a tua visão, os teus objetivos e as tuas metas. Aonde você está direcionando o teu coração. Porque a palavra diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O teu tesouro está num cargo? O teu tesouro está numa pessoa? O teu tesouro está numa conta bancária cheia? Onde é que está o teu coração? Teu coração tem que estar em Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Bato na tecla de novo. É isso, não tem outro caminho. Para mim e para você, colega. For us, for everybody. Sacou a lança? Então, assim, Jesus, ele iniciou o seu ministério num casamento. E olha que interessante, o que que isso nos mostra? Que ele tem amor pela família. Família é o teu bem maior. Porque Deus colocou uma ordem pra gente, que também tá na Bíblia, depois eu vou pegar a passagem e passar para vocês. A ordem é que nós coloquemos em primeiro lugar a Deus, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a nossa família e em terceiro lugar o nosso trabalho. Não inverta a ordem para você não sofrer e bater lata à toa. Não há necessidade disso. Aí a pessoa pensa assim, mas se eu não trabalhar, eu não consigo suprir a minha família. Bom, então Deus em primeiro lugar, o meu trabalho em segundo para eu poder cuidar da minha família. Se você não tiver uma família bem estruturada, não tiver bem na sua casa, não estiver vivendo a bênção do Senhor no seu casamento, nas suas relações familiares, com pais, com irmãos, com filhos, com tios, se a tua casa não estiver em ordem, o teu trabalho não prospera. E eu vou te falar por quê? Porque na própria palavra de Deus diz que a casa dividida não prospera. A casa dividida, ela não prospera. Se você estiver puxando para um lado, o outro para o outro, aquele cabo de guerra, não prospera. Porque você vai trabalhar preocupado, pensando não sei o que, 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 e cada um pensando no seu umbigo, sempre no meu. E não anda na mesma linha, não anda em comunhão. Gente, casamento, cordão de 3 dobras. O homem, mulher e Deus. O homem, a mulher e Deus. O cordão de 3 dobras não se quebra. Também está na palavra, não é palavra minha, tá? Obrigado de nada. Então, assim, se você tá puxando, tá no cabo de guerra dentro da sua própria casa, a coisa não vai acontecer, anda na mesma direção que os teus. Eu acho que divergência sempre teremos, somos indivíduos, cada um é um indivíduo com um sentimento, com uma visão. E se eu colocar essa caneta aqui, eu tô vendo um lado dela e você tá vendo o outro tá vendo o outro tá vendo o outro, outro tá vendo o outro, outro tá vendo o outro, outro tá vendo o outro.
Ok, ok, tá tudo bem. Mas respeita a minha opinião, eu respeito a sua, o outro respeita do outro. Chegamos num consenso, vamos caminhar na mesma direção. O diabo quer destruir as famílias. Para, pense e seja inteligente. Ele começou lá atrás, colocando a contenda entre o homem e a mulher. E entre os filhos que um matou o outro. Estamos falando de Adão, Eva, Caim e Abel. Ok, voltando lá atrás, bem no comecinho da história da humanidade. Para, pensa. Projeto de Deus, família. Projeto do diabo, destruir a família. Projeto de Deus, te prosperar. Projeto do diabo, te fazer um miserável em todos os aspectos. Miséria não é só dinheiro, prosperidade não é só dinheiro. Já falamos disso aqui. Ser próspero é ter paz, é nada te faltar, é ter tua família na tua mesa, é ter saúde, isso é prosperidade. Os bens materiais, eles virão, o suprimento, ele vem também, ele faz parte disso tudo. Deus não quer nenhum de nós passando fome não, gente. Deus nos trouxe aqui para nos tornar pessoas prósperas. E a tua vida financeira envolve a prosperidade de Deus, sim. Mas o diabo quer te tornar um miserável de espírito, de sentimentos, de atitudes, de palavras, de saúde. Um miserável familiar, um isolado, um exilado. Para e presta atenção no que eu tô falando. Abre os teus ouvidos, abre os teus olhos espirituais. Hoje, há tempo para isso, gente. Família é projeto de Deus. O diabo não quer teu carro, velho. O diabo não quer a tua casa. O diabo não quer o dinheiro que você tem no banco, porque ele não vai levar, ele mora no mundo espiritual. Ele age no mundo espiritual. Para de sentar em cima de coisas que são espirituais. Deixa Deus agir. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O que Deus espera de você? Ora hoje e pergunta, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Nessas situações que eu estou te apresentando. Tem dificuldade? Escreve um caderninho, Senhor, olha. Eu tenho meus caderninhos, tenho vários caderninhos. Mas, enfim, anota no caderninho as tuas necessidades, mas acima de tudo, os seus motivos de gratidão. Senhor, eu te agradeço por isso e isso. Sabe o que isso vai fazer com você? Vai te lembrar de onde Deus te tirou, onde Ele já te colocou. Isso vai te impulsionar a ir além. Olha, mas Deus já fez isso. Puxa, um dia eu tive, olha, aqui esse problema de saúde, Deus me curou, cara. Nossa, olha, eu sofri um acidente de carro, Deus me livrou. Eu sofri um acidente de carro semana passada. Sabem disso? É, mas Deus me livrou e livrou meu marido. Mas você fala, pô, Fabiola, mas bateu o carro, né? Poxa, mas glória a Deus, vivi o livramento. Tô aqui linda, maravilhosa. Ó, dividindo com vocês a palavra de Deus. O que foi maior? Meu prejuízo material, que eu vou ter que pagar o conserto do meu carro? Porque o cidadão estava bêbado e evadiu da cena? E como não teve vítima, graças ao bom Deus, cada um segura o seu B.O. agora. Né? Então, o que é maior nessa balança? Me apertar e pagar o conserto do meu carro? Ou louvar a Deus porque eu tô com saúde, tô inteira, meu marido não sofreu um arranhão? Depende como você olha. Eu tenho aqui, ó, mais um motivo para agradecer, tá no meu caderno. Mais um motivo de gratidão. Gente, o bagulho caiu, mas eu voltei. Porque a gente conversa assim no tete a tete. Quando eu começo a bater muito negócio, o negócio tá. E eu não vou fazer outra gravação. Vamos ficar com esse pluft mesmo. Entendeu? Continuando. Então, assim, você escolhe. Você escolhe. Ai, meu Deus, tive um diagnóstico. Tá, tô lá no SUS, mano. Na fila lá, esperando 300 nego. Ou eu tô num bom hospital, graças a Deus eu descobri, tem um diagnóstico, tem condição de tratar. Agradece.
Agradece, não é apologia ao dinheiro, à condição financeira, não sei o que, não. Não, mas é agradecer. Mano, acordei hoje de manhã, tinha café e pão na minha mesa. Agradece. Ai, mas tinha pão seco, não tinha com manteiga. Era pão com epa-opa. Meu irmão, que agora ficou meu irmão mais velho, né, que é o Fabinho, ele sempre fala um negócio engraçado. E, e que eu aprendi com ele várias coisas interessantes. E ele sempre ai, e aí, vamos comer um pão com epa-opa? O que é epa-opa? Você pega o pão e corta, aí você abre e fala, epa, olha pro outro lado, opa, pão com epa-opa, fechou, comeu. Olha o pão com epa-opa, oh, delícia, entendeu? Então, gente, a gente tem que ser grato. Esse é o projeto de Deus para tua vida, é gratidão. Deus salvou uma família lá na arca. Lá com Noé e sua família. Projeto de Deus, vou recomeçar família. Né? Gente, projeto de Deus, família. Você quer família pior que a de Davi? Misericórdia? Um perseguindo, o outro matando, o outro cometendo um incesto? Jesus. Que família é essa? Mas, o nosso Deus, na sua infinita misericórdia e glória, olhou para Davi, um menininho, mirradinho, ele falou assim, você vai ser guerreiro, você vai ser rei, porque você é um homem segundo o meu coração. Por que você não pecou? Não, Davi pecou, cara, e Davi pecou feio, hein? Davi pecou, quem conhece a história de Davi sabe que Davi pisou na bola federal. Mas Deus perdoou. E falou, amiguinho, não para aqui no pecado, vai em frente. Muitas vezes a gente para no pecado. Ai, Deus não vai ouvir minha oração porque eu fiz isso. Deus não, gente. Não. Não para no pecado. A tua vida não acabou ali. A tua vida não acabou ali. A tua vida espiritual não acabou numa discussão, em palavras malditas. Não acabou. Numa mágoa, numa tristeza, numa trapaça. A tua vida não acabou ali. Por uma decisão errada. Às vezes, inocentemente, a gente peca também. Às vezes, a gente peca consciente. Porque quem conhece a palavra, peca consciente. Sabe muito bem o que está fazendo. Mas isso também não significa que Deus não vai te perdoar se o teu coração for sincero. Deus conhecia Davi e Davi tinha uma vida com Deus e Davi errou e pecou. Adulterou, colega. Viu lá a mulher do outro tomando banho nu e falou, opa, O filho nasceu e o filho morreu. Pagou um precinho alto. Mas Deus perdoou Davi e deu uma nova vida. E ele é o homem mais vitorioso em guerras na Bíblia. Deus abandonou Davi porque ele pecou? Então para de se colocar nesse lugar. Se perdoa. Porque às vezes não é que Deus não nos perdoou. Nós não nos perdoamos. Isso é muito característico, por exemplo, das mulheres. Isso é uma característica muito feminina. Não sei se vocês sabem disso. Mulher tem dificuldade de se perdoar. O homem tem mais facilidade, mas a mulher tem mais dificuldade de se perdoar e caminhar. Porque o acusador, que não é Deus, é o diabo, o acusador fica assim na vida dela. Você acha? Um dia você foi prostituta, amiga. Um dia você foi trombadinha. Um dia você foi uma drogada. Ah, aquele dia lá, ó, você deu uma rasteira em alguém para subir na vida. Você é interesseira, casou por interesse. Você é não sei o quê. Você rouba, você mata. Você é da gangue das maravilhosas lá, que fica enganando o homem no Tinder. Você já foi, hein? Isso aí, tudo. Olha pro teu passado, cara. Passado sujo. Ele fica assim, ó. Aí você fica assim. É mesmo, né? Deus não vai me ouvir, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo outro.
Depois fez aquilo outro. E Deus tá aqui, ó. Minha filha, vem. Você é a menina dos meus olhos. Vem. Vem que os meus braços estão abertos. Vende a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim os humilhados, porque os humilhados serão exaltados. Vinde a mim. Deus está te chamando. Deus está te chamando para perto. Abre a porta para o teu Senhor entrar na tua casa, na tua vida. Abre a tua porta. Beleza? Aí uma outra pergunta que eu coloquei aqui. Nós somos filhos de um processo. Deus vai nos dar a alegria de viver, isso é verdade. Nós somos filhos do processo, assim como Isaac. Assim como Isaac, lá em Gênesis, né? Sara, Abrão tiveram que passar por um processo para viver a bênção de ter o filho da promessa. E quando ele nasceu, Deus pediu. Ô Abraão, meu amigo, meu querido, meu servo amado, você vai pegar aquilo que você tem de mais precioso que você esperou durante 100 anos e a sua esposa esperou durante 90 anos e você vai me entregar como holocausto, como oferta. Esse é o cordeiro que eu quero, porque antigamente você sabe, né? A oferta era um cordeiro amarrado, cordeiro limpo, puro, sem manchas, sem máculas. Taca fogo lá no cordeiro, amarra lá, prepara o altar, amarra no altar e taca fogo. Essa era a oferta. E a oferta era o filho dele, Isaac. Isaac é filho de um processo de fé. De um processo de, Senhor, tá aqui, ó, é o meu filho. Ele não era diferente de mim e de você, gente. Era carne, Abraão, ó. Ó, carne. Pelinha. Então, assim, o que te faz diferente tão especial de não poder entregar? O que é que você sente em cima? Que você tem tanto apego que é maior que Deus na tua vida. E aí você quer que Deus faz do teu jeito, porque do teu jeito é melhor. Senhor, vamos pegar um cordeiro aqui, tipo, o melhor que eu tiver? O maior, o mais gordinho do meu rebanho, o mais purificado e te entregar? Não, Abraão. Deus queria conhecer o coração de Abraão. Deus não matou Isaac e nem ia matar. Deus queria conhecer mais profundamente a fé de Abraão. Até onde você é capaz de se entregar e entregar, e que processo você é capaz de suportar por amor a mim, teu pai, teu Deus. E Deus teve a resposta. Isaac viveu um processo de fé porque ele foi criado na casa de um servo de Deus, Abraão. Ele sabia que o cordeiro era ele. Você acha que no meio do caminho, quando ele perguntou, pai, mas onde está o cordeiro para ofertarmos? E o pai olhou para ele, muito triste, com o coração despedaçado, e falou assim, meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá. Ele não virou e falou assim, eu vou te matar. Ele falou assim, Deus proverá. Ele acreditava que até o último segundo Deus ia fazer alguma coisa, e Deus fez. Será que você acredita que no último suspiro Deus pode te dar um novo fôlego? Tá morrendo. Será que você crê? Ou você acha que quando o médico olha pra tua cara e fala assim, está desenganado, você já começa a encomendar a missa e os caixão e os negócios? Qual é a sua atitude? É a atitude de fé? De viver o processo até o último segundo? Até os 45 do segundo? Ou parou ali? Para ali, olha, o limite da brincadeira é ali. O médico desenganou, o médico é autoridade máxima, porque ele entende todas as coisas e eu não entendo de medicina. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Então, enquanto não parar de respirar e Deus falar já era, eu vou crer. Será que teu coração é assim? A gente precisa ter
essa visão. A gente precisa. O casamento com a falta de vinho foi um início ruim. Olha aí, ó. Pensa que essa família começou bem, esse casamento? Começou mal, mas foi transformado, viveu a transformação. Procuraram por Maria porque ela já tinha vivido o milagre. Olha aí, ó. Olha aí, porque ela já tinha vivido o milagre de transformação, de vergonha em honra. Aquele casamento era para ser uma vergonha para essas duas famílias e para esse casal. E para os pais e para o casal. Porque acabou o vinho na festa. Mas Maria, que era uma mulher que já tinha vivido o milagre de gerar Jesus sendo uma mulher virgem, já tinha sido visitada pelo Espírito Santo de Deus, já tinha vivido um milagre inimaginável de transformação de vergonha em honra, porque todo mundo olhava para ela e falava assim, grávida, noiva, preparando o enxoval, e aí tem, hein? José esperto. Você acha que eles não passaram essa vergonha? Eu tô falando de 2000 anos atrás, gente, 2020 anos atrás. Se hoje, quando alguém ficar grávida com esse mundo louco que a gente vive, ainda tem quem se espanta. Agora você, imagina naquela época, essa mulher era passível de ser apedrejada e morta, perseguida, marcada, ignorada, humilhada. Parou para pensar nisso? Mas ela já tinha vivido um milagre de transformação, de vergonha em honra. Então ela foi procurar quem? Aquele que poderia transformar a vergonha em honra. Chegou para Jesus e falou, mano, tá faltando água, acabou o vinho. Colega, acabou o vinho, filhinho. E ele, muito tranquilamente, né? Chegou para ele e falou assim, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho com você? Não é chegada a minha hora ainda, calma. Segura aí o tchan, segura o tchan. Até o melhor que você já viveu vai ser pequeno perto daquilo que Deus vai te honrar e alegrar a tua vida nesse tempo. Anotei isso porque eu achei importantíssimo. Porque às vezes a gente acha que a gente já viveu coisas maravilhosas. Tem gente que tem saudade. Eu tive um emprego onde eu era tão feliz. Eu tive uma época da minha vida que eu era tão feliz. Eu tive um namorado que eu amava tanto. Eu tive uma esposa. Eu tive uma família. Eu tive dinheiro. Eu tive não sei o quê. Eu tive uma vida espiritual tão fervorosa no passado e hoje eu não consigo orar. Esfriei na fé. Bora pensar, bora pensar. Bora pensar junto? Deus tem mais para você, ele tem a honra da segunda casa. E a honra da segunda casa será maior que a primeira. Lembra de Jó 42:2, caramba! Jó tinha tudo maravilhoso. Ó, onde é que caiu Jó? Na M. Caiu na M. E quando a mão de Deus veio sobre ele e restaurou e falou até aqui, porque veja, uma coisa o diabo chegou lá para Deus e falou assim, ó, porque não se acha um justo nessa terra, isso aqui, blá, blá, blá. E Deus falou assim, olha o meu servo Jó. Olha o meu servo Jó. Fiel, justo, coração reto. E o diabo foi lá e desafiou. Ele é, sabe por quê? Porque ele é rico, milionário, tem status, tem uma família abençoada. Nada lhe falta. E aí Deus falou assim, pode tocar em tudo que ele tem. E ele vai continuar me adorando. Porque o diabo desafiou Deus, ainda falou assim, será que se ele perder tudo isso daí, ele vai continuar sendo fiel? Será? Será? E Deus falou assim, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Bicho, o cara tava apodrecendo em vida. Em vida.
orando pelas pessoas. Teve a vida restaurada. E viveu a glória da segunda casa. E tudo o que ele tinha, ele teve muito mais. Ele mesmo na velhice, ele teve muitos mais filhos, netos. A alegria do casamento dele, porque a mulher dele também deu uma enlouquecida no meio do processo. Porque é normal, nós somos humanos. Lembra que a mulher dele falou para ele? Amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Porque você tá apodrecendo em vida, jovem. Ela falou para ele. Porque a gente fraqueja. Gente, a gente fraqueja. A gente fraqueja. Porque nós somos carne. Mas ele viveu ainda com aquela mulher que Deus permitiu. Uma nova vida. Mais filhos, muitos mais filhos, filhas. E a palavra diz que as filhas de Jó eram as mais belas. As mais belas. Os seus filhos prósperos. Glória da segunda casa. Tá entendendo? Então, tudo aquilo que você já viveu com Deus e que algum dia foi bom, meu amor, vai ser muito melhor o que Deus tem para você hoje. Não chore por aquilo que você já viveu. Não fique preso no passado. Não fique preso em situações que não vão se repetir. Ah, eu tive um marido tão bom. Aí ele morreu, agora eu queria casar de novo, mas é tão difícil. Você não crê que Deus pode dar um marido melhor, gente? Você não crê que você pode? Porque, sabe, né, na Bíblia, o viúvo, ele liberadão pra casar. Viúva, hein? Tá. Não estamos falando aí de ficar nesse, né, estilo Gretchen, estilo Elizabeth Taylor. Não estamos falando em, entendeu? 1000 casamentos. Estamos falando de casamento com santidade, com tudo jeitinho, né, gente? Tudo na vontade de Deus. Que Deus não nos criou para fazer várias alianças. Casei, separei, casei, separei, casei, separei, casei, separei, casei, separei. O que é isso? Cada dia eu tô me comprometendo com alguém, tem compromisso com ninguém? Deus não te criou para isso. Deus não te formou para isso. O casamento é uma instituição sagrada, que as pessoas hoje querem transformar em qualquer coisa. Dizer que é falida, dizer que família, ai, uma instituição falida. Falida o caramba! Que falido o quê? É o teu maior bem. Lembra? Deus, família, trabalho. O teu trabalho, sabe por que o seu trabalho vem em terceiro lugar? Porque se você tem Deus e uma família estruturada, todas as outras coisas vão bem para você. Nada vai lhe faltar. O teu primeiro ministério é dentro da tua casa. É aquilo que você recebe de Deus. Por isso Deus vem em primeiro lugar. Deus entrega para você, você reparte com a sua família. E aí o trabalho vem, você desenvolve o teu trabalho, você vai ter outras coisas que serão importantes também. E Deus vai acrescentar e vai multiplicar, vai transformar, vai entregar, tá tudo ok. Tá tudo ok. Tudo ok. Tem nada fora da casinha aí. Mas se o trabalho vem primeiro, porque tem muitos homens e mulheres que colocam o trabalho acima da família. Preciso produzir, eu preciso performar, eu preciso. Porque ela não trabalha para a família dela. Eu trabalho para minha família. Eu trabalho porque eu quero ter para suprir a minha casa, para suprir a minha família, as minhas necessidades, o pobre, o necessitado e a viúva. Esses caras aqui, sabe, que Deus fala que a gente tem que auxiliar, que tem que estar debaixo dos nossos cuidados. Então. Mas se você não consegue ser um multiplicador dentro da sua casa, você quer falar o que para quem? Porque decorar a Bíblia é fácil, hein? É só decorar, meu bem. Decorar versículo? Fácil. E autoridade espiritual? Tem? Intimidade com Deus? Tem? Propriedade para falar.
Experiências com o Senhor, milagres vividos, livramentos. Tem? Tem testemunho? Quantos momentos de quebrantamento, de chorar diante do altar do Senhor? O altar do Senhor pode ser a sua cama, amigo. É quando você dobra o seu joelho e ora. É diante da presença. Quando a gente fala altar, é a presença. Quanto que tem aí da presença de Deus na tua vida? De se colocar diante do altar do Senhor. Eis aqui as minhas alegrias, Senhor, os meus motivos de gratidão. Eis aqui, Senhor, os meus motivos de oração e clamor. E eis aqui, Senhor, os teus motivos. Te entrego. Faz a tua vontade na minha vida. Mas a gente não pede assim, sabe por quê? A gente tem medo de perder o controle. Nós somos controladores. Isso é do ser humano também. O ser humano ele quer ter controle da situação. Ele quer ser Deus no negócio. Isso aqui se resolve se eu fizer. Aquilo se resolve se eu tiver controle da situação. Será? Quer dizer, amanhã você morreu, o mundo acaba. As empresas não andam porque você é fundamental. Ou você acha que amanhã alguém vai levantar alguém pro seu cargo, colocar lá e a vida vai seguir? Se eu não aconselhar esse meu amigo, ele não vai sair dessa situação. Ah, é. Porque você é Deus na vida dele, né? Ah, tá. É complicado. Se eu não der oferta na igreja, a igreja fecha. Ah, tá. Abraça. Você acha que Deus depende de você para a obra ser feita? Para o necessitado, o pobre, a criança, o mendigo, a viúva receber alimento. Deus vai levantar outro, amigo. Se você não se posicionar para fazer, Deus levanta outra pessoa rapidinho. Com o coração aberto. Se você não se abrir, não se preocupe. Fique tranquilo. Deus trabalha sem você também. Ele não depende do seu esforço para trabalhar. Deus não depende de você. Você depende de Deus. Então, nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor. Não é apologia à pobreza, pelo amor de Deus. Não é apologia à preguiça, do deixa que Deus resolve. Não é. Ninguém está fazendo isso aqui. Presta bem atenção no que eu estou falando, para depois não distorcer o que eu estou falando. Ninguém está aqui dizendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho. Também não é apologia a isso, tá? O que eu estou te dizendo é que participar disso é uma honra, é um privilégio que Deus te dá. Participe da minha obra, participe da comunhão, participe do que eu estou te ensinando. Vem para dentro, vem para debaixo das minhas asas. Salmo 191. No, Salmo 91, que não existe Salmo 191, que acaba no 150. A gente tá sempre bem louco, né? Tem dias, tem seus dias, né? Mas vamos lá nos Salmos. Você não sabia, né? Então, os Salmos ele vai somente, e tão somente até o 150, tá, meu bem? Outro dia teve uma pegadinha muito interessante e engraçada de um pregador, que ele falou assim, abram as suas Bíblias no Salmo 151. Tinha nego abrindo Bíblia na igreja. Opa! Ô cristão, acorda aí, colega. Maneja aqui, ó. Aprende a manejar a sua arma espiritual, a sua arma de guerra. E aí lá no Salmo 91 vai falar sobre o cuidado de Deus, porque olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas
estará seguro. Deus te coloca debaixo das asas dele. Isso é um privilégio. Você não está fazendo favor para Deus, entenda. Põe